Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos de frente com o novo Citroën C3 First Edition 2023, a versão topo de linha do novo compacto da marca francesa vendendo no nosso mercado. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o novo Citroën C3 2023, pessoal. E antes de mais nada, já peço para vocês deixarem o like no vídeo, ativar as notificações e já comentem o que vocês acham dessa nova geração do C3. Parece um Uno, não parece? Quero saber de vocês o que vocês acham e depois eu vou contar o que eu achei rodando deste novo modelo da Citroën. Então vamos lá, pessoal. Citroën C3 agora faz parte do grupo Stellantis, né? A Citroën faz parte do grupo Stellantis e o C3 recebeu muitas melhorias antes de ser lançado, por isso que o projeto foi atrasado, né? Era para ter sido lançado no final do ano passado, depois em abril e agora chegou praticamente no final do ano, né? Com grandes atualizações, principalmente com a engenharia da Fiat, responsável pela Stellantis aqui no Brasil principalmente. Então vamos lá, pessoal. Citroën C3 nessa versão topo de linha First Edition tem o chevron aqui cromado, né, como vocês estão notando, detalhe branquinho aqui na região dos faróis de neblina e farol simples de parábola única, alto e baixo, né, e luz de seta fica posicionado ali, né, de forma halógena. Daqui a pouco eu vou deixar o DRL aceso para vocês conferirem, né, modelinho aí simples, né, detalhe preto aqui na parte inferior, justamente porque se trata de um carro com um estilo aventureiro, né. A Citroën deixou o carro realmente como um modelo aventureiro, não batizou ele de SUV, né, de fato, mas sim como um conceito aventureiro. Então, ó, você tem esse detalhe aqui na parte frontal, né, com um bom ângulo de ataque, detalhe da caixa de roda, né, passando pela parte inferior ali, ligando a outra, mais um detalhe branquinho, assim como o espelho e o teto, né, por conta dessa versão First Edition. Temos essas rodas de liga leve 195 de perfil 65 e aro 15, com um conjunto de suspensão impecável para o nosso mercado, tá, pessoal? Esse carro praticamente tem a suspensão de um Fiat, de um Uno, de um Argo, então é um carro muito gostoso no dia a dia, absorve muito bem os buracos. Eu diria que é o Renegade dos compactos, de tão confortável que é essa suspensão. Bom, aqui na porta nós temos a badzinha escrito First Edition, repetidor de seta. Se vocês repararem, né, esse retrovisor muito lembra do Argo, né? Bom, como ele tem um conceito que era para nascer simplesmente para atender o mercado indiano, então ele tem menos de 4 metros de comprimento e por isso esse design, né, essa carroceria muito mais quadradinha. Então você tem a coluna A bem reta, né, fazendo esse visual aqui mais quadrado, justamente para você adequar 4 ou 5 ocupantes com um conforto mais interessante, apesar de ser um carro com menos de 4 metros de comprimento, como eu estou deixando agora as medidas. Freio a disco apenas na dianteira, ali atrás é tambor, né, a gente está falando de um carro compacto, apesar dessa unidade de topo de linha custar nada mais, nada menos do que R$97 mil. Porém, o foco do C3 é atender o mercado de entrada na faixa dos 70 mil, né, 65 mil, 70 mil, com motor 1.0, né, que a gente vai pegar depois. Inclusive, se vocês querem ver o detalhe, né, o vídeo detalhes do motor 1.0, da versão mais de entrada, já deixem nos comentários, quero ver a versão de entrada, porque é só aqui no Falando de Carro que vocês conferem cada detalhe, né, do nosso vídeo detalhes aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma motorização 1.6 Flex, né, o mesmo motor usado no 206 também, por exemplo, né, a gente está falando de um motor aí vindo do grupo PSA, com até 120 cavalos de potência, cerca aí de 15,7 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades no caso dessa versão, com 0 a 100 em 10,5 segundos, de acordo com a Citroën. Lembrando que a gente já fez o nosso teste instrumentado e vocês vão conferir aí mais ao final do vídeo para saber o que vocês acham. Bom, por uma economia, né, de custo, tá vendo aqui a gente só tem o Prime aqui na região do capô, aqui embaixo também, né, na região do cofre, ó, praticamente só o Prime, né, para evitar aí ferrugem, uma série de coisas, não tem pintura, né, não tem acabamento na parte interna, então vocês estão vendo que o carro é mais simples nesse sentido. Bom, bem de frente, vocês estão notando aí como que ele fica com luz de posição e os faróis baixos, bem característico da Citroën, né, tem esse conceito agora de iluminação, então vocês estão vendo aí como que fica. E vamos chegar ali na parte traseira para eu mostrar para vocês como que é a assinatura traseira deste modelo. Então vamos lá, pessoal, aqui na parte traseira, ó, nós temos este acabamento aqui, né, esse conceito que liga aqui a peça traseira, requezinho prateado, que é da versão topo de linha, assim como a parte do teto também é branquinho.
Bom, nomenclatura First Edition, Citroën C3 ali posicionado, então bem de traseira, vocês estão notando, né, como ele é bem chapado, como ele é bem reto, justamente para atender esse conceito dos 4 metros de comprimento do mercado indiano. Então você tem praticamente o porta-malas na mesma linha do para-choque, com exceção deste bojudinho aqui, né, que é um para-choque bem estreito, né? Então é um carro que tem que tomar cuidado, porque pancadinha aqui, ó, de SUV vai dar dor de cabeça, né? Então, ó, nós temos a iluminação aqui dessa lanterna, né, relativamente grande, mas achei bonitinha a lanterna. Limpador traseiro com desembaçador, né, tudo posicionado aí. E o C3, ó, só tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento. Tá vendo? Como ele usa a mesma base praticamente do 208, ó, nós temos ali posicionado a saída de escape, né, levemente aparente, também para vocês conhecerem, né, olhos de gato aí também. E o C3, ó, aqui é pretinho, né? Tá vendo? Não é todo cromadão, tem um conceito pretinho para dar uma diferença também para essa versão. Bom, o grande ponto forte desse carro, na minha opinião, é o seu espaço interno, né? Justamente porque essa versão aqui do C3, né, as versões mais de entrada principalmente, custa na faixa de 70 mil reais, 65 mil reais, ou seja, você tem um bom carro compacto 1.0, com praticamente os mesmos equipamentos que vocês vão ver aqui, mas no preço de um Kwid, de um Mobi. Então você ganha espaço interno, que na minha opinião é um ponto muito positivo do C3. Por isso que esta versão, na minha opinião, não vale a pena. Eu acho ela muito cara, 95 mil reais, né, 97, você consegue comprar um compacto, não tão completo, mas consegue. Um HB20, um Onix, um Peugeot 208, no caso da mesma família, e inclusive você pode levar um Fiat Cronos 1.3 automático, né, completaço, com ar digital, com tudo que tem direito. Então, na minha opinião, esta versão aqui em específico do C3 não vale a pena, né? Eu acho caro pelo que ela oferece, mas vamos mostrar aí o que vem, né, no carro daqui a pouquinho. Agora eu quero mostrar para vocês o porta-malas deste carro. Então aqui o espaço interno, na minha opinião, é bem invejável, uma boa forração, tá vendo? Forração aqui para evitar barulho, né? Um espaço aí praticamente de 300 litros, ó, com step temporário. Então eu acho muito interessante, né? O espaço que vem aqui, ó, um porta-sacolas, mas vocês estão notando, né? Não tem iluminação no porta-malas aqui do Citroën C3. Então, ó, dando um espacinho para vocês conferirem, né, como que é. Na minha opinião, um bom espaço, viu? Você consegue levar bagagens aqui para viajar, se você quiser, com esse carro. Então tem um espaço considerável aqui na parte interna, que agora eu quero mostrar para vocês o que vem na parte traseira do carro aqui, né, em acabamento. Então aqui na parte traseira nós temos acabamento todo em plástico duro, tá vendo aqui, ó, tudo em plástico duro, maçaneta aqui prateada. Vocês estão vendo que não tem comandos de vidro elétrico, né? Já vou explicar a razão disso. Bom, aqui nós temos acabamento em tecido, banco inteiríssimo, porém com rebatimento, tá? Em tecido, com esse detalhe azul, cinza e mais escuro aqui, com apoio de cabeça, assento de 3 pontos para todos os ocupantes, com ISOFIX, né? Então atende todas as normas atuais, né, de exigência do nosso mercado. Tapetinho First Edition, 2 tomadas USB, um porta-objetos, mas não tem saída de ar, né? Perceberam isso? Mas o carro é pequenininho, o ar-condicionado dá conta, porque esse ar-condicionado gela pra caramba, pessoal. Bom, o assento aqui traseiro é alto, então, ó, mesmo assim, ó, eu tenho na conta aqui, ó, tem 1,75 m, tá? Tô aqui, ó, com 4 dedos, né, se eu ficar retinho, 4 dedos de conta. Eu acho que pessoas mais altas vai ficar aqui apertado, mas o que acontece? A Citroën elevou o banco para você ter espaço de joelhos, e com isso você tem uma maior impressão, uma maior amplitude da cabine. É uma estratégia de engenharia, né, onde você consegue aumentar o espaço interno num carro com um entre-eixo curtinho, né? Então você eleva os bancos, você dá uma posição alta, então você estica menos as pernas para frente, deixa elas mais sentadas como se estivesse numa cadeira, e com isso você tem um espaço interno maior, né, uma impressão de espaço interno maior. Bom, uma rápida passagem pelo console para vocês conferirem. Tanto é, ó, tá vendo aqui, ó, você tem esses detalhes, né? Ó, eles colocaram, né, o forro do teto mais para cima para dar mais impressão de altura, né? E ficou só basicamente aqui, ó, nas colunas, né, de torção, né, de carroceria. Então vocês conseguem notar bem, principalmente pela câmera, né? A olho nu você não percebe tanto, mas com câmera você consegue entender bem essa curvatura aqui, né, do carro. Bom, já na parte dianteira, esqueci, né? Ele não tem os comandos de vidro elétrico aqui, ó, porque esses comandos estão posicionados aqui, tá vendo? Isso é uma estratégia de economia de custo também. Você não tem fiação nas portas, tudo está concentrado ali no console, então você consegue colocar mais fios numa região só, né? E com isso você barateia o custo do projeto também. Bom, porta dianteira segue o mesmo padrão, tá? Tudo em plástico, não tem nada de material macio nesse carro, com exceção dos bancos, tá? Tudo é plástico duro.
Já aqui você tem os vidros elétricos dianteiros, né, na posição normal, né, que a gente conhece aqui na porta. Entretanto, o ajuste do retrovisor elétrico fica posicionado aqui, trava das portas, bloqueio do vidro traseiro e função eco do câmbio, tá? Que ajuda bastante no consumo, eu já vou contar para vocês. Bom, o banco tem ajuste de altura, então vocês conseguem notar aí, né, como que é o acabamento dos bancos dianteiros. E se vocês notarem, ó, esse banco está bem para frente, né, ó, justamente por conta desse conceito, o assento é alto. Então, por conta do assento alto, você fica com as pernas muito levantadas. E com isso, você tem que trazer o banco para frente para você poder chegar. Mas, ó, nota se eu sentar, ó, tá vendo como o assoalho aqui é alto, né? Geralmente, né, eu estaria com a perna muito mais esticada, né? Dessa forma, se fosse um carro com uma proposta mais esportiva de condução. E aí você teria a perna mais assim. Tá vendo que eu tô sentado como se estivesse numa cadeira, né? Isso realmente é esse conceito, para trazer amplitude para o console, para a cabine. Então você faz um console curtinho, tá vendo aqui, ó? O console é curto. Então são estratégias para você encurtar algumas coisas e aumentar o espaço interno, né? Mesmo numa cabine pequenininha como essa daqui. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o que vem na versão First Edition do novo Citroën C3. Bom, quero mostrar para vocês que a chave é simples, não é nem canivete, tá vendo? Chave simples, né, de comandos aqui. E colocando aqui, né, nós temos aí a partida. Bom, direção 100% elétrica, tá? Então direção elétrica, comandos de áudio aqui posicionado. Ele tem ajuste apenas de altura no estilo do Etios, tá vendo? Ó? Se soltar, cai. Então você tem que ficar segurando aqui. Bom, ele tem aqui acendimento simples dos faróis, detalhe aqui do limpador traseiro, mas também não tem fotocrômico. A gente tá falando de um carro com um projeto muito barato, né? Então essa é a questão. Bom, o painel de instrumentos foi uma das grandes repercussões, né, deste Citroën C3. Então, média de 8,8 km por litro com gasolina. Aqui uma média de autonomia, basicamente, né, odômetro e aqui também trip A, trip B. Então, vocês estão vendo aí, né, mais ou menos, né, os detalhes do computador de bordo, informação do tanque, temperatura, né, e aqui velocímetro. Tá vendo? Ó? Ele é um painel simples, né, de calculadora praticamente, né? Não tem nem contagiros, o que eu acho um grande pecado, mas esse carro nasceu com um projeto muito simples na época da Citroën, que a Fiat tentou melhorar algumas coisas, né? Então vocês vão ver algumas melhorias aí de acordo com o que eu vou comentando. Volante revestido em couro, né? Não sei se eu falei, mas estou reforçando agora com esse detalhezinho aqui prateado. Bom, a manopla da transmissão uma automática, né, que é automática de 6 velocidades com função manual apenas pelo câmbio, né, e a função manual, aliás, eco, desculpa, posicionada aqui, não tem função Sport. 2 porta-copos, um porta-objetos, outro porta-objetos, tomada USB para Apple CarPlay e Android Auto, que também é sem fio, e aqui você também tem, né, uma tomadinha 12 volts. Então aqui os detalhes do ar-condicionado, né, recirculador. Este acabamento é bem simples, né, você consegue ver que realmente o projeto é simplificado. E aqui, ó, você consegue enrolar um fio. Então você consegue colocar o USB aqui, enrolar o fio aqui, ó, nesses dois ganchos e prender aqui o telefone se você quiser. Motorista de aplicativo faz muito isso, né? Deixa o telefone aqui pendurado, uma série de coisas. Então aqui é uma forma de você tentar deixar o carro, né, mais organizado. Essa central multimídia nasceu aí na era Stellantis para os modelos PSA. Então Peugeot e Citroën usam essa tela aqui com CarPlay Android Auto de 10,2 polegadas, que acho surpreendente, né, o tamanho da tela pela proposta do carro. O som é muito bom, tá? Então você tem alto-falantes médios e os tweeters ali, são 6 alto-falantes, né, basicamente. Então aí você tem todos os detalhes, né, com relação à conexão de dispositivos e tudo mais. Eu particularmente não deixo, né, o meu CarPlay sem fio, eu não gosto, eu prefiro com fio, por isso que vocês não estão vendo conectados aqui na realidade. Então aqui o acabamento, né, todo em plástico, esse detalhe azulzinho nasceu, né, para os modelos da Citroën. Então aqui o acabamento também todo em plástico duro. E aqui nós temos um porta-luvas aí posicionado também. Nota que a central multimídia não tem função, né? É rádio, telefone, CarPlay ou Android Auto, né? Você não tem muita coisa. Bom, aqui eu já mostrei iluminação, né? E o quebra-sol com espelho para o passageiro. Mas o motorista aqui, ó, também possui sem iluminação, tá? Então só para vocês conhecerem aí, né, os detalhes. Porta-objetos, freio de mão normal, o detalhe do vidro elétrico e mais um porta-objetos ali. Bom, agora eu quero mostrar para vocês, né, a parte da iluminação externa, para vocês conferirem, né? E aí a gente vai dar uma volta e eu vou contar para vocês o que eu achei do carro. Mas ó, notem aí, né, o DRL do Citroën C3 como que fica. Então uma iluminação bastante bonitinha, né? É realmente inegável quando você consegue ver que é um Citroën andando pelas ruas por conta deste detalhe, né, que faz uma espécie de X, né?
Então aí passando pelo Chevron, acho muito interessante esse conceito aí da Citroën. E agora a gente vai dar uma volta nesse modelo de 95 mil reais, pessoal. 97, né? 97 mil reais com tudo que tem direito, inclusive a cor ali metálica. Então agora se inscreva no canal, deixa o like, vamos aos números e depois eu conto pra vocês o que eu achei do Citroën C3. Bom pessoal, vamos aos números aqui com o Citroën C3, né? Agora Grupo Stellantis, né? Uma geração praticamente Fiat. Vamos ver aí como que é a frenagem de 60/0 com este compacto aqui da Citroën, hein? Então vamos lá, frenagem de 60/0, 3, 2, 1 e agora! Nossa! Olha, o freio é fundo, ele balança muito, mas freou aí em 15 metros, né? Uma frenagem bem ok para um carro deste porte, né? Eu imaginava que seria até pior, para ser bem sincero, né? A gente olhando o Citroën por fora, uma plataforma muito simples de construção, esperava muito mais do que os 15 metros, mas foi bem, foi bem. Se fizer abaixo dos 40, né, de 100/0, vai ser muito bom, a gente vai descobrir isso agora. Então vamos lá, pessoal, de 100/0 aqui agora com o C3. Colocar esse 1.6 aqui de 120 cavalos para andar agora. E vamos chegar aos 100 km por hora. Então vamos lá. 3, 2, 1. Nossa! Mais de 3 segundos de frenagem, 41 metros. Um pouco acima do limite do aceitável aqui com o C3. Olha, confesso que eu queria que fosse abaixo dos 40, mas já estava imaginando que seria mais. Mas 41 tá ali, né? Quase que passou na média, né? Pouquinho acima, mas valeu. Vamos ver uma retomada de 60 a 120 agora, né? Já deu para ver que vai demorar um pouquinho, vai ser perto aí dos 9, 10 segundos, principalmente de 80 a 120, vamos descobrir isso agora. Bora então para a retomada, pessoal, aqui de 60 a 120, vou deixar o ar-condicionado ligado, como a gente sempre deixa, né? Ele tem um câmbio aqui no modo econômico, vou deixar no modo normal aqui da transmissão. Vamos ver aí como que vai ser essa retomada. Então, ó, 3, 2, 1. Demorou, né? Pegou uma marcha só, né? Então, ó, vamos lá. Vai chegar agora aos 100 km por hora, ó, 90. Bateu os 100. Vai bater os 110. Agora deu uma embalada boa, hein? Agora vai bater os 129,7 segundos. Como eu falei pra vocês, perto dos 10 segundos, né? Já era mais ou menos previsto aqui. E 60 a 100 em 7,3. Até que não foi ruim, né? Com o ar-condicionado ligado e tudo mais, não foi dos piores, né? Com relação a essa retomada. Bom, de acordo com o Citroën, o 0 a 100 desse carro é um pouquinho acima dos 10 segundos. Vamos descobrir isso agora com o carro. Então vamos para o nosso 0 a 100 aqui com o Citroën C3, pessoal. De acordo com a Citroën, algo perto aí dos 10 segundos. Então vamos descobrir isso agora. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos, hein? Então vamos lá. Saidinha aqui. Olha, vamos ver, hein? Acho que vai fazer perto dos 10. Já estamos aos 70 km por hora. 80, agora ele demorou um pouquinho. 90 e agora vai bater os 100. 12,5 segundos de 0 a 100, pessoal. Então aí, número desse modelinho aqui, muito próximo do que é os modelos agora 1.0 turbo, né? Que faz abaixo dos 10. A gente vê que essa geração turbo hoje é muito mais eficiente comparado, né, a esses 1.6 aspirado. Por mais que tenha um bom torque, a gente vê que falta fôlego em alguns momentos, né? Como a gente pôde perceber agora. E eu vou contar para vocês o que eu achei deste compacto urbano da Citroën. Bom, pessoal, com relação à condução aqui com, né, o Citroën C3, o que me chama muita atenção é o conjunto de suspensão desse carro, e é inegável não falar isso. É um carro muito confortável no dia a dia, é um carro construído, né, para ser um city car. Apesar das nossas condições financeiras, né, no Brasil, isso faz com que você tenha um carro para fazer tudo. E o Citroën C3, ele vai atender bem isso, sabia? Mesmo 1.0, né, onde tive a oportunidade de andar uma vez, mas este daqui, né, que eu tô andando já tem uma semana praticamente, eu consegui perceber bem esse conjunto de suspensão, um carro confortável, um carro que tem um bom ângulo de giro, então assim, é fácil de manobrar, é fácil de esterçar o carro, é uma das coisas que chama bastante atenção, mas sobretudo o conjunto de suspensão, ó. Eu vou passar até uns lugares aqui mais esburacados, né, com mais ondulações, justamente que é para vocês notarem isso. Então olha isso aqui, ó. Tá vendo como o carro absorve bem, ó, os buracos? Né? Vocês estão percebendo, né? Ó, outro buraco ruim aqui, ó.
ó, absorve bem, né? Ele afunda, né, ali e não volta, né? Não é duro, tá vendo, ó? É um carro muito gostoso nesse sentido. É uma das coisas que o grupo Stellantis soube acertar muito bem na fusão, né, entre PSA e FCA, né? No caso aqui, a engenharia da Fiat, né? Esse carro foi para Betim, onde tinha uns laboratórios lá de desenvolvimento, e ajudou muito, né, a Citroën a desenvolver um melhor carro para o nosso mercado. Mas algumas coisas a gente percebe, né, que faz parte do projeto indiano do Citroën C3. Então o que acontece? Ele absorve bem os buracos, mas a gente percebe que a caixa de direção sente bastante em alguns momentos, né? Então você percebe, né, que a caixa de direção dá uns estalinhos, fazer alguns movimentos, que isso pode ser mais prejudicial a longo prazo. Então assim, é um carro que exige um pouquinho mais de atenção, né, nesse quesito de buracos, apesar dele absorver bem, para você ter uma durabilidade maior com o carro. Uma outra coisa também a gente percebe, né, portas mais finas, porta-malas mais fino, de chapa, né, tudo isso a gente percebe que se trata de um projeto mais simples, né, e com isso, né, com um projeto mais simples, você tem um carro que tem um pouquinho mais de barulho, mais barulho de torção, né, então assim, não é aquele carro tão bem silencioso, né, assim, a gente percebe algumas coisas, que para um carro, por exemplo, de 70 mil reais, né, que são as versões 1.0, para concorrer ali com o Mobi, com o Kwid, faz total sentido, é aceitável hoje em dia, né? Mas, se a gente tá falando disso para um carro de quase 100 mil reais, aí já não é tão interessante assim, né? Na própria marca você tem um Peugeot 208 mais bem estruturado, você tem aí um próprio Fiat Argo mais bem montado, um Cronos, né? Então, nessa faixa que chega aí a 100 mil reais praticamente, o C3, na minha opinião, não vale a pena. Lógico, é um conforto e tanto, você tem um câmbio automático, né, para um carrinho desse estilo, né, mais altinho, e uma série de coisas. Porém, né, você tem que estar ciente que a construção desse carro não é tão bem elaborada assim, perto, né, de outros modelos da marca, porque esse projeto aqui é indiano, né, um projeto muito mais simples de construção. Não é um projeto europeu como nasceu o 208, por exemplo, que foi ligeiramente simplificado. Aqui o projeto já nasceu simples, e isso prejudica bastante alguns pontos. Bom, com relação à ergonomia do carro, particularmente eu me senti levemente incomodado. Eu gosto de sentar abaixo, né? E aqui no C3 você tem uma proposta mais alta, com mais campo de visão. E isso faz com que você tenha uma posição de dirigir muito mais elevada, próxima de um SUV, por exemplo, num carro baixo. O que para muitas pessoas acaba sendo interessante. Por quê? Você consegue visualizar bastante as ruas, né? Você consegue aí copiar bastante o que está acontecendo e desviar aqui uma valeta, alguma coisa. Mas para quem gosta de sentar baixo é um incômodo, porque você senta muito reto também. Não é um ponto negativo você falar que você senta alto ou baixo no carro, isso é gosto, né? Mas eu particularmente me senti incomodado com relação a isso. Outra coisa, a economia de combustível desse carro, na minha opinião, é ligeiramente aceitável, tá? Fazendo uma média aí de quase 9 km por litro com gasolina na cidade, um carro automático, né, um motor mais antigo, tá dentro do que a gente espera. Lembrando que o foco do C3 é realmente vender as versões 1.0 aspirada, que aí você consegue fazer 11 km por litro com gasolina na cidade, 9 com álcool, né, aquele motor 1.0 Firefly, né, do grupo Stellantis, né, que hoje é do grupo, mas nasceu na Fiat. E aí sim você tem uma economia de combustível melhor, uma desenvoltura com o carro até mais interessante, né, esse 1.0 aspirado do que esse 1.6 mais antigo aqui. Mas a gente percebe que o foco mesmo da Stellantis foi colocar o C3 para concorrer com os modelos de entrada, né, do nosso mercado, com o Kwid e com o Mobi. E essa versão aqui é basicamente quem gostou muito do carro e que é um carro automático, né? Eu acho que é bem por aí, né, a conclusão que este modelo aqui chega ao nosso mercado hoje. Tá bom, pessoal? Então é para vocês conhecerem um pouquinho mais com relação ao Citroën C3, né? Essa daqui que é a versão topo de linha do carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí esclarecido algumas questões com relação a este modelo aqui que vocês estão vendo. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.